Fernando Pessoa e seus heterônimos. Ao criar seus heterônimos, personalidades poéticas com estilos e características distintas, Fernando Pessoa imprimiu definitivamente a genialidade e a arte do imaginário nas letras portuguesas. São três seus heterônimos mais importantes: Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Cada heterônimo tem vida própria, um passado, uma biografia, um aspecto físico, uma letra, um estilo, um ponto de vista e até um mapa astral. Bernardo Soares, Coelho Pacheco, Charles Robert Hanon, Frederico Reis também são outros dos mais de 70 heterônimos do autor. Numa carta escrita ao também poeta Adolfo Casais Monteiro, Fernando explica como criou seus heterônimos mais importantes. Vamos ao trecho da carta. Comecei a escrever, de pé, como escrevo sempre que posso. E escrevi 30 e tantos poemas a fio, numa espécie de êxtase cuja natureza não conseguirei definir. Foi um dia triunfal da minha vida e nunca poderei ter outro assim. Abri com o título O Guardador de Rebanhos, e o que se seguiu foi o aparecimento de alguém em mim, a quem dei, desde logo, o nome de Alberto Caeiro. Aparecido Alberto Caeiro, tratei logo de lhe descobrir, instintiva e subconscientemente, uns discípulos. Arranquei do seu falso paganismo o Ricardo Reis latente. Descobri-lhe o nome e ajustei-o a si mesmo, porque nessa altura já o via. E de repente, em derivação oposta de Ricardo Reis, surgiu-me impetuosamente um novo indivíduo. Num jato e a máquina de escrever, sem interrupção nem emenda, surgiu a ode triunfal de Álvaro de Campos. A ode com esse nome e o homem com o nome que tem. Mais uns apontamentos nessa matéria. Eu vejo diante de mim, no espaço incolor, mas real do sonho, as caras, os gestos de Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Construí-lhes as idades e as vidas. Um fato curioso é que Fernando Pessoa, aos 6 anos, criou seu primeiro heterônimo, Chevalier de Paz. Vamos falar um pouquinho sobre Alberto Caeiro. Nasceu no dia 16 de abril de 1889, em Lisboa. Era órfão e foi criado por uma tia. Morreu aos 26 anos, no ano de 1915, o início do modernismo português. Era louro, magro, possuía apenas o curso primário. Para Fernando Pessoa, era o mestre. Alberto Caeiro procura o lirismo nas coisas em si. Sua relação com o mundo vem, portanto, dos sentidos. Ele é avesso a pensar o mundo, quer antes senti-lo. As sensações são as únicas portas de entrada para a compreensão do mundo. Refugia-se na natureza num carpe diem, ao aproveitar o dia. O pensar causa angústia e desequilíbrio. Alberto Caeiro defende a simplicidade da vida e a sensação como o único meio válido para a obtenção do conhecimento. Num único dia, 8 de março de 1914, conseguiu escrever mais de 30 poemas e deu título a essa obra de O Guardador de Rebanhos. Sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos, e os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e com os pés, e com o nariz e com a boca. Outro trecho. Não acredito em Deus porque nunca o vi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida que iria falar comigo, e entraria pela minha porta dentro, dizendo-me: aqui estou.
Já Ricardo Reis nasceu no dia 19 de setembro de 1887, no Porto. Olhos e cabelos escuros. Era médico. Ele vive no Brasil desde 1919. Adepto do estoicismo, doutrina greco-romana em que a mais alta felicidade era a tranquilidade de espírito. O cumprimento do dever, a tolerância, a generosidade e a fraternidade deveriam nortear a vida dos homens. Um item defendido por Ricardo Reis. Valoriza a vida campestre e a simplicidade das coisas. Fernando Pessoa morreu sem conseguir matá-lo. José Saramago, um autor português, determina 1936 como o ano da morte de Ricardo Reis. Almas. Vivem em nós inúmeros. Se penso ou sinto, ignoro. Quem é que pensa ou sente? Sou somente o lugar onde se sente ou pensa. Tenho mais almas que uma. Há mais eus do que eu mesmo. Existo, todavia, indiferente a todos. Faço-os calar? Eu calo, eu falo. Os impulsos cruzados do que sinto ou não sinto disputam em quem sou. Ignoro-os. Nada ditam a quem me sei. Eu escrevo. Já Álvaro de Campos nasceu no dia 15 de outubro de 1890, em Tavira. Era magro, tinha cabelos lisos e escuros. Era engenheiro. Ele procura transmitir o espírito do mundo moderno. As fases da sua obra são a decadentista, futurista e intimista. Um trecho da sua obra. Sentir tudo de todas as maneiras, viver tudo de todos os lados, ser a mesma coisa de todos os modos possíveis ao mesmo tempo. Realizar em si toda a humanidade de todos os momentos, num só momento difuso, profuso, completo e longínquo. Agora falaremos sobre Fernando Pessoa, a sua obra ortônima, ele escrevendo por ele mesmo. Seus versos procuram expressar o eterno desconforto de uma alma em desamparo e solidão. Sua poesia sonda o destino cósmico do ser humano, perplexo com a obscuridade e o mistério da existência. Fernando Pessoa é portador de certos traços, como o nacionalismo e o saudosismo. Vamos a um poema bem conhecido de Fernando Pessoa, Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Outro poema muito conhecido de Fernando Pessoa, Autopsicografia. O poeta é o fingidor, que finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que de veras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Poema Isto. Dizem que finjo ou minto tudo que escrevo. Não, eu simplesmente sinto com a imaginação. Não uso o coração. Tudo que sonho ou passo, o que me falha ou finda, é como que um terraço sobre outra coisa ainda. Essa coisa é que é linda. Por isso escrevo em meio do que não está ao pé, livre do meu enleio, sério do que não é. Sentir? Sinta quem lê. Durante sua vida, Fernando Pessoa só publicou uma única obra em língua portuguesa, que foi a obra Mensagem, que apresenta 3 partes: Brasão, com 19 poemas, Mar Português,
com 12 poemas, e o Encoberto, com 13 poemas. Tenho pensamentos que, se pudesse revelá-los e fazê-los viver, acrescentariam nova luminosidade às estrelas, nova beleza ao mundo e maior amor ao coração dos homens. Fernando Pessoa. O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis.